Pessoal da JCV, da ONG. Pessoal que está aí no fundo, de pé, se quiser sentar aqui na frente, tem 3, quase 4 bancos com lugares livres, tá bom? Então, se quiser, pode vir aqui para frente. Tem lugar para vocês, agora que as crianças foram para a sua programação, você pode vir aqui para frente. Se você está muito no fundo, quer vir também para frente, fica à vontade. Tem mais bancos aqui ainda, tá bom? Bom dia de novo. Nesses dias nós estamos pensando, né, a respeito desse tema tão bem formulado, né? Muçulmanos, humanos alvos da graça de Deus. E ontem nós começamos a falar um pouquinho, né, a respeito do desafio que se nos apresenta, nossa resposta a ele, né, as consequências que isso vai trazer, principalmente em termos de sofrimento, perseguição, essa coisa toda, e começamos a aprender um pouquinho sobre a história do Islã. Nós vamos dar continuidade nessa manhã e vamos concluir a reflexão sobre esse tema da conferência à noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2 é um dos capítulos mais legais do Antigo Testamento. Tipo, é muito louco. Esse capítulo é muito louco. Ele é incrível, né? Ele é fantástico. O que está acontecendo aqui? O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi atormentado por um sonho da parte de Jeová. Porque Jeová é desses. Ele é aquele que estabelece os reis e que os faz cair, ele não está nem aí. E um belo dia ele resolve visitar o Nabucodonosor com uma visão durante a noite. O homem acorda, né, atônito, porque ele viu lá a estátua, você certamente conhece essa história, a estátua lá do sonho do pobre rei. Tem cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, os quadris e as coxas de ferro e os pés e artelhos de ferro misturado com barro. E aí, eu não sei o que dá na cabeça dele, ele resolve chamar os sábios do reino e fala: vocês têm que me interpretar o sonho. Mas qual que é o sonho? Não vou contar. Ele é marrentinho, né? Não vou contar. Vocês têm que saber, né? Porque, não, mas eu tenho que contar o sonho. Não, tem não. E se vocês não me contarem o sonho e a interpretação, que otário. O sonho e a sua interpretação, eu vou matar todo mundo. Um desequilibrado, né? O cara é o rei do maior reino da época, talvez o mais glorioso da antiguidade, e é um destemperado. Aí fica todo mundo desesperado, os sábios vão morrer e tal. E aí, óbvio, o Daniel, coitado, que está lá, o Daniel é um escravo, não é um escravo, ele é um sequestrado, ele é um refugiado, a gente não lembra disso, mas o Daniel é um refugiado que foi sequestrado da sua terra. E esse sequestro, o exílio, acontece por causa da desobediência de Israel. Deus está punindo Israel por causa da sua desobediência. E lá está o Daniel, que não tem nada a ver com babado.
está lá agora na corte, porque ele fez escolhas muito bacanas no capítulo 1. E agora, Daniel é um dos sábios da Babilônia que vai morrer também. Vai morrer porque o rei quer matar, enfim. Aí Daniel fica, pô, sério que eu vou morrer por causa disso? Chama lá os amigos dele. Obrigado, pastor. Um perigo, viu? Eu sou desastrado para caramba, né? E aí ele chama os amigos dele e falou, gente, vão me matar. E eu acho que vou matar vocês também. Então, vamos dar um jeito, vamos orar. E aí, Daniel está orando, enfim, Deus revela a ele. E finalmente, Daniel louva a Deus aí, né? Verso 20, Daniel diz assim, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? A resposta de Daniel, que bacana. Respondeu Daniel na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, ó rei, são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Esse é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos arteiros, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo,
esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Vamos orar? Senhor, o Senhor é demais, porque o Senhor tem um reino eterno, o Senhor estabeleceu esse reino, o Senhor se ri dos teus inimigos, não há quem te possa resistir. E obrigado porque o Senhor nos fez parte desse reino, sem que a gente merecesse. Obrigado porque o Senhor nos permitiu nos unirmos a Ti, em corpo, em alma, em espírito, e nos fizeste participantes desse plano, desse reino incríveis, que é onde dominar toda a terra, para a Tua própria glória. Nos ajuda, Senhor, a acordar, abrir os olhos para esse privilégio imenso que o Senhor nos dá, e, Senhor, tendo os nossos olhos abertos, vivermos em função deste reino. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo é muito louco. Ele é triunfante. Ele anuncia as coisas que estão por vir. Ele mostra o caráter irresistível, poderoso do reino do Cristo e de seu Pai. E quando a gente fala sobre Islã e mundo islâmico, ainda mais nos últimos anos, quando a gente vê o Estado Islâmico fazendo coisas que, a gente nunca pensou que poderiam acontecer, esse capítulo deve nos encher a alma de esperança e deve nos nortear nas nossas ações, nas nossas decisões, da maneira como nós vemos o mundo e a missão de Deus entre muçulmanos. Quero contar uma história, Conta-se que na segunda metade do século passado, um porta-aviões, um dos maiores porta-aviões da Marinha Americana, o USS Enterprise, estava fazendo uns exercícios de guerra na costa da Grã-Bretanha. E era noite, era madrugada, quase amanhecendo, e o capitão dormia, seu turno de descanso, e de repente a ponte, os oficiais da ponte de comando avistaram uma luz no meio do oceano, lá bem à frente, e não sabiam direito, por causa do nevoeiro, se aquilo era um navio que vinha contra eles e tal. E aí eles enviaram uma mensagem por telégrafo, dos meios de comunicação bem limitados na época, e a mensagem dizia o seguinte: olha, advertindo o aparelho que vinha contra eles, teoricamente, de que aquele aparelho estava em rota de colisão com o USS Enterprise, e que era para ele se desviar 5 graus a este bordo. E veio a resposta, tosca: não, não vou fazer isso. Aí chamam o capitão sobe a ponte e diz: capitão, é o seguinte, a gente mandou mensagem para esse, seja lá quem for que está aí, e o cara falou que não vai se desviar, ele está em rota de colisão com a gente. E aí? Aí o capitão fala: olha, manda a seguinte mensagem para ele: seja lá você quem for desse aparelho que vem contra nós, aqui é o capitão Hornblower, capitão do USS Enterprise, e você está em rota de colisão contra nós, e eu ordeno a você que se desvie 5 graus a este bordo. Manda mensagem, alguns minutos depois vem a resposta: não, eu estou ordenando a você que se desvie 5 graus a este bordo. Aí o capitão olhou: não, peraí, diga ao sujeito aí: eu sou o capitão Hornblower, capitão do USS Enterprise, uma das maiores naves de guerra de toda a Marinha Americana,
A bordo eu tenho 30 aviões de guerra, eu tenho 5.000 marujos, marines, né? Aliás, tenho 5.000 tripulantes muito bem treinados, prontos para a guerra, e nós estamos em rota de colisão contra você. Eu ordeno a você que você se desvie 5 graus a este bordo. Assinado, Capitão Hornblower, capitão do USS Enterprise. E daí a alguns minutos vem a resposta: olha, eu não me importo, pouco se me dá se você é o capitão sei lá o quê, que você seja capitão de uma das maiores naves de guerra da Marinha Norte-Americana, pouco me importa quantos aviões você tem a bordo, e quantos soldados treinados ou não que você tem aí a bordo da sua embarcação. Eu estou te ordenando que você desvie 5 graus, desvie seu curso 5 graus a este bordo. Assinado, Joe Bridge, guarda do farol. O Islã parece ser essa máquina de guerra que está metendo medo em todo mundo, e aí a gente corre o risco e a gente pode cair na tentação de se acovardar, de se esconder, de se retirar, com medinho do que vai acontecer. A gente tem que lembrar de uma coisa: Deus não está em guerra com ninguém. A gente tende a crer que há uma briga entre Deus e o diabo. E quem é o diabo? É que tente lutar contra Deus. Afinal, o livro que lemos agora há pouco, Apocalipse, conta que com um sopro da sua boca será removido, será retirado o iníquo. A gente sabe o final da história. O diabo vai ser lançado num lago de fogo e enxofre junto com seus anjos, depois o inferno vai engolir tudo e acabou. Nós estamos falando de um Deus que triunfa. Se tem uma coisa que Deus faz é triunfar, está nele, ele não perde. Não é assim que funciona. E lá atrás, por volta aí, sei lá, do século V, século IV antes de Cristo, né, acontece esse lance aqui do Daniel. Aí, se você já estudou essa passagem, você sabe que essa estátua, composta por 4 metais, né, no caso também o barro, diferentes, são reinos. Né? Reinos que se levantaram e caíram durante a antiguidade, todos eles sob o domínio completo e absoluto de Deus. Babilônia é, portanto, esse reino de ouro, como, né, simbolizado na estátua. Daniel falou: a cabeça de ouro é o Senhor. Mas depois do Senhor vem um outro reino que não será tão glorioso quanto o Senhor, mas será, né, bastante importante, que, traduzido na prática, Daniel não sabe disso, ele morre, né, antes dessa virada. Antes não, né, acaba virando um reino para o outro. A Babilônia é derrotada pelos persas. Né, então, o reino de prata simboliza aí o reino da Pérsia, um reino grandioso, que, como qualquer outro, vai ser destruído pelo reino de bronze, né, pela parte de bronze da estátua, que simboliza a Grécia, né, o Império Grego, que teve uma ascensão vertiginosa, né, a gente lembra aí de Alexandre o Grande, século IV a.C., que em muito pouco tempo, ainda muito jovem, conquista metade do mundo conhecido naquela época, dominando aí desde a Macedônia até partes do norte da Índia. E Alexandre morre, né, com 32, 33 anos de idade. O reino dele se fragmenta, dividido entre 4 dos seus generais, e um reino fragmentado não pode subsistir. Esses 4 sub-reinos vão se enfraquecendo, e aí o reino, né, o Império Grego, vai ser destronado por um grupinho de pessoas que se organizam, que são muito bem concatenados estrategicamente. Os caras se expandem a partir da Península Itálica, e antes que os generais pudessem perceber, o Império Grego se desfacela e começa aí a dominação, talvez, do reino mais pujante militarmente falando de toda a história, que é o Império Romano. O Império Romano que se constitui aí no poder a partir do início, meados do século I a.C.,
e é simbolizado aqui pelo ferro, né? E a política da Pax Romana preconiza que a gente vai dominar vocês, os povos conquistados, mas a gente vai tentar manter uma paz com vocês, então não se rebelem, senão vocês vão morrer. Se vocês não se rebelarem, vocês vão ter paz, a gente vai fazer alianças, a gente vai absorver as culturas de vocês. E essa política da Pax Romana, essa virada aí do período antigo para do período primitivo para o período antigo, é simbolizado por essa aliança, né? O ferro misturado com barro, que daqui a pouco vai cair também. E vai cair porque o Deus do céu, aliás, no sonho, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Novamente, o homem não tem nada a ver com isso, né? Ninguém foi lá e tirou um pedaço da grande pedra. Não, essa pedra foi cortada de uma rocha muito maior, e essa pedra, pequena em aparência, fere os pés da estátua, e não somente barro e ferro, mas tudo que é o resto de metal da estátua, vira pó. Fala pó da eira, esse pó da eira quando você malha o trigo, sobra palha bem fininha, bem leve, insignificante, que o vento leva, e aí esses metais tão poderosos e preciosos viram pó. Por quê? Porque a pedrinha acabou com a raça de todo mundo. E essa pedra, então, se torna em grande montanha que enche toda a terra, toma toda a terra. Essa rocha representa um reino que há de dominar pelos séculos dos séculos, e esse domínio jamais terá fim. Ponto final. E o que eu acho bacana é como Daniel termina a sua fala. Este é o sonho, e fiel é a sua interpretação. É o jeito educado do jovem Daniel dizer: chupa essa manga, rei. Dorme aí com esse barulho, irmão, porque você vai se dar mal. Como qualquer outro reino que ouse se levantar contra a soberania desse reino que jamais terá fim. É por isso que esse capítulo me deixa feliz de um jeito, porque, cara, não interessa quantos de nós morram, não interessa quantos de nós sejam jogados na cadeia por causa do Evangelho, não interessa o quanto a gente tem que sofrer para que aqueles que nos perseguem tenham a chance de se reconciliar com Deus. Não interessa, porque o final da história a gente já conhece. A pedra se torna em grande montanha, toma toda a terra, e assim acaba a história. Nós não podemos nos perder dessa verdade quando a gente está falando de mundo muçulmano. Aquela foto é bonitinha, mas tem umas mais assustadoras. Quando você vê os caras, né, gritando palavras de ordem, matando cristão, queimando igreja, enfim, a gente fica nu. Será que a gente dá conta? Não, a gente não dá conta, mas alguém já deu conta. A gente está lutando uma guerra, irmãos, que já foi vencida. A gente só está sendo chamado para colher os despojos da vitória da cruz e da tumba vazia. A gente não está entrando em guerra com ninguém. E é isso que é insuportável ao nosso respeito. Porque quando a gente está seguindo a Cristo e de repente a gente é atacado por causa disso, se a gente está fazendo direito a nossa lição de casa, quando nos atacam, o que explode de volta na cara dos nossos ofensores é amor. Como é que você vai lidar com um povo que ama? Né? Esses dias eu estava pensando, como que deve ser para o reino das trevas olhar para a gente? Porque a gente geralmente fala do reino das trevas, a gente se acha um miserável, acha os caras super poderosos, mas como será que o reino das trevas nos vê? Você já assistiu o Piratas do Caribe? Eu acho que é o Retorno do Rei. Não sei se é o Retorno do Rei ou as Duas Torres. Piratas do Caribe, de onde eu tirei isso? Eu sei de onde eu tirei isso. Qual que é o Senhor dos Anéis que tem o navio com o exército dos mortos-vivos? É o Retorno do Rei? É o Piratas do Caribe, tá vendo? Obrigado, pastor, tá vendo? É o Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, né? Alguém me lembra? Eu acho que é o Retorno do Rei, que ele convoca o exército lá dos caras que foram amaldiçoados e não...
né, eles não podem morrer em paz, porque eles quebraram um voto lá que eles fizeram. Ih, não pode falar isso, porque... O Aragorn, que é o rei dos homens, né, ele usa a autoridade como rei dos homens para convocar o exército dos mortos-vivos para poder lutar contra os orcs. Ele obriga os caras, não, vocês querem escapar da maldição, então pode vir. E se vocês cumprirem com o voto de vocês conosco, eu libero vocês da maldição, vocês podem morrer em paz. É meio sinistro, é meio macabro, mas, tipo... Não estou falando que isso existe, mas é interessante. Porque quando esses mortos-vivos aparecem, eles vêm num navio. Tem os orcs esperando os caras no porto, para brigar com os homens. O Aragorn pula, chega lá no porto, sozinho, com espada na mão, aquele monte de orc assim, os caras... Sério? Você veio lutar sozinho com a gente? Ele, não estou sozinho não. Aí depois, daqui a pouco pula aquele monte de soldado morto, né, vivo, eles são verdes, eles flutuam assim. Eles só avançam para o meio dos orcs e é orc caindo morto para tudo que é lado. É muito louco. Eu acho que o reino das trevas nos vê desse jeito. Porque eles olham para o outro lado do campo de batalha, com seus ardis, suas estratégias satânicas e os cambal. Só que a gente não sabe disso, e esse é o grande problema. Eles estão olhando, eles estão vendo do outro lado do campo de batalha, eles estão, tipo assim, o que a gente faz agora? Por quê? Porque o outro lado é um bando de gente que já morreu, e por causa disso, está vivo para sempre. E se a gente mata esses caras, não somente eles permanecem vivos para sempre, como essas pragas se proliferam. Pior de tudo não é o fato de que eles são imortais. O pior de tudo é quem está comandando. Está vendo aquele lá sentado, montado num cavalo branco? Da boca dele está saindo uma espada, e essa espada vai devorar geral. A gente está perdido, e junto com ele vem um miríade de anjos, pelo menos 2 vezes em maior número do que a gente. A gente vai fazer o quê? A gente vai matar? Dizem que a maior agência missionária da China é o governo comunista chinês do século passado. Por que os caras faziam? Tinha uma igreja lá de mais ou menos 5 milhões de pessoas no início do século passado. O governo chegava, quebrava uma célula, matava o líder, jogava os outros na prisão, espalhava a gente pelo país todo, metia nas prisões. Acabou esse negócio de cristianismo, golpe contra o regime, por aí vai. Anos depois, aqueles caras que eles tinham botado em prisões no norte, no sul, no leste e no oeste do país, não somente não tinham abandonado a sua fé, como tinham gerado outras pestes ao seu redor, porque esses caras agora, não tinha ninguém que cria nesse tal de Jesus, agora tem 100 prisioneiros. Vamos matar. E matava um monte de prisioneiro, aí separava o grupo, botava em prisões diferentes. E nessa brincadeira toda, a igreja na China saiu de 5 milhões no princípio do século passado para 100 a 200 milhões no começo desse século. É a maior agência missionária da China. É o governo comunista. Quando o ISIS matou aqueles jovens na praia, na Líbia, foi uma comoção geral, foi horrível. Né? Só que, fuçando, na internet, pesquisando a respeito do assunto, eu achei um vídeo de um programa de televisão egípcio, cristão. Tem um apresentador e ele consegue contato com o irmão de 2 dos jovens que foram mortos pelos muçulmanos ali na praia, na Líbia. Eles conseguem contato com o cara e o cara entra ao vivo no programa via telefone. Aí, o apresentador fala assim, nós estamos na linha com fulano de tal, irmão de 2 dos nossos irmãos que foram assassinados na Líbia pelo Estado Islâmico. Ele, muito gentilmente, atendeu ao nosso convite e ele vai falar conosco. Meu irmão, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de estender a você, a sua família, as nossas condolências, nosso profundo pesar por aquilo que aconteceu com seus irmãos ali na praia da Líbia. E eu gostaria que você dissesse, se manifestasse, o microfone é seu, você está em rede via satélite. Então, por favor, compartilhe aí como é que a gente pode orar por vocês, na sua dor, na sua tristeza. E aí responde o jovem do outro lado da linha,
na linha. Olha, agradeço, muito obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês, realmente, eu fico muito satisfeito, consolado, mas eu acho que a morte dos meus irmãos foi a melhor coisa que nos aconteceu. Porque semana passada a gente teve uma celebração aqui na nossa vila, porque a gente fez um culto a Jesus, porque Ele nos deu o privilégio de termos 2 mártires que saíram da nossa vida. A minha mãe é uma senhora de 78 anos. E quando o vídeo saiu, eu vi que eram meus irmãos, eu falei, cara, minha mãe, ela é uma senhora, não sabe ler nem escrever, e 2 dos meninos dela estavam sendo degolados, feitos porcos, por aqueles homens. Eu fui até a casa da minha mãe, ela já sabia do que tinha acontecido, e depois de algum tempo, eu pensando, eu falei, mãe, o que a senhora faria? Como é que a senhora se sente? O que a senhora faria se eu dissesse para a senhora que os assassinos dos meus irmãos, dos seus filhos, estão, sei lá, passando do outro lado da rua, em frente à nossa casa? E aquela mulher de 78 anos, analfabeta, disse, filho, eu chamaria para comer na minha casa. Eu pediria que eles se assentassem à minha mesa e eu lhes serviria comida. Para um árabe, chamar você para sentar à mesa, como para um judeu, é um negócio muito extremo. Trazer você para dentro da casa dele. E ela disse, eu traria aqueles moços para sentar. Minhas pernas estão tremendo agora, né? Eu traria aqueles moços para sentar à minha mesa e comer comigo. Eu lhes ofereceria da minha comida e, se eles precisassem, eu permitiria que eles dormissem nas camas dos seus irmãos. Eu faria isso porque, ao enfiar aquelas lâminas nas gargantas dos meus meninos, eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles servem a um Deus que exige que eles façam isso deles. Mas é porque eles não conhecem Jesus, nosso Salvador. Então, quando eu vi aquele vídeo e a cara dos apresentadores era assim, ups. Eu fiquei pensando, é isso. Eu fiquei extremamente turbado quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei pensando nos meus amigos missionários, nos caras que a gente está enviando para o mundo muçulmano. Falei, cara, daqui a pouco a gente vai começar a contar mártires brasileiros, isso não vai ser legal, não vai ser fácil. Mas quando eu vi aquele negócio, eu falei, cara, tá aí. Naquela época, o ISIS tinha tomado, assim, 80% dos poços de petróleo do Iraque estavam na mão do ISIS. E vendendo, olha que curioso, vendendo petróleo no mercado negro para a Síria, para o governo sírio, o ISIS estava faturando $1 milhão por dia. O barril estava a $80, o ISIS vendia a 30. E quem não tem escrúpulo, compra. E assim, o ISIS tinha o que quisesse em termos de arma, tecnologia, ferramenta de propaganda, o que quisesse. Aquelas caminhonetes novinhas, andando pelo deserto, com jaulas na carroceria, homens presos lá dentro para serem sacrificados, gente para ser queimada viva, pendurada em cima do fogo, como teve casos assim. O ISIS parecia fazer o que quisesse, tinha dinheiro, tinha estratégia, tinha dominado o Iraque e a Síria. Estava começando a fazer investidas no Ocidente. Falei, gente do céu, e agora? Olha o medo. Aí eu vi aquela mulher, ouvi a história daquela mulher. Eu falei, cara, o ISIS está ferrado. Porque com todo o aparato militar, com todo o aparato bélico, com toda a propaganda que estava metendo medo no mundo inteiro, o ISIS, com tudo aquilo, não conseguiu quebrar uma mulher analfabeta de 78 anos. E por que ele não conseguiu quebrá-la? Ora, eles infligiram a ela a maior dor que um ser humano pode sofrer. Eles mataram os meninos dela. Quebrar um cristão não é matá-lo. Quebrar um cristão é fazê-lo cair na tentação de não amar. E eles não conseguiram isso. Se eles não conseguiram quebrar uma mulher analfabeta de 78 anos de idade, que perdeu seus filhos nas mãos daquela crueldade, eles vão ter que dar um jeito de quebrar
os outros 1 bilhão de cristãos nascidos de novo nesse planeta. Não vai rolar. Os caras disseram que iam erradicar o cristianismo no Oriente Médio. De fato, 75% dos cristãos do Iraque ou morreram ou fugiram do país. Mas acabar com o cristianismo? Acabar com a Bíblia? Irmão, pega uma senha, entra na fila e prepare-se para esperar, porque ó, a fila é longa. De Herodes a Lenin, Marx, Mussolini, Hitler, Al-Qaeda, ISIS, está todo mundo tentando e a gente só faz crescer. O que o mundo não consegue entender é como é que, ao nos agredir, ao nos matar, ao lutar contra nós, o que eles recebem de volta é amor. Não dá para entender um negócio desse, porque você vai derrotar amor com o quê, gente? Você vai fazer o quê? Jesus é muito esperto, porque ele falou, eu estou mandando vocês como cordeiro, cordeiro para o meio de lobo. Gente, cordeiro é comida de lobo. Mas Jesus, ele é um ninja, ele faz uns negócios ele pensa uns negócios tão muito loucos, ele manda cordeiro para o meio de lobos, e sabe Deus como, e Deus sabe, esses cordeiros triunfam sobre os lobos. A gente não está falando de uma luta contra os muçulmanos, a gente não está falando de lutar contra o ISIS, de lutar contra o Al-Qaeda, o Hezbollah, o Hamas, o Fatah, o Boko Haram, a Irmandade Muçulmana, os grupos terroristas asiáticos. A gente não está falando disso, a gente está falando de um reino eterno que vem e já foi estabelecido e só está crescendo. E não tem caminho de volta, não tem retorno. É chegado o reino de Deus. E quem disse isso, irmão, é aquele que morreu e só ressuscitou. Pô, o cara vence a morte e não vai vencer esses negócios aí? A gente não pode esquecer disso, queridos. Se a gente está falando de alcançar os muçulmanos, levar o evangelho a eles, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar, da qual a gente tem que se lembrar, é que Deus vence. E que aí sim faz sentido quando Paulo diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, a gente não pode ter medo. Desculpa, os slides estão aí ainda, não? Eu queria retomar de onde a gente parou ontem, foi o final, eu falei sobre um pouquinho rapidinho, sobre o surgimento do Islã, para que a gente possa entender por que as coisas são assim hoje. Como eu disse, Maomé, pouco antes de morrer, deu ordem aos muçulmanos que conquistassem a Síria, uma das principais fortalezas cristãs no século VII depois de Cristo. Em 634 começa a expansão islâmica, a invasão islâmica, e ela continua até hoje. Ela se deu de diversas maneiras diferentes ao longo dos séculos, ora pela violência, ora pela pregação do Islã, e na nossa geração por meio da ideologia. Então você está vendo um renascimento do Islã a partir de 1979, com a Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica no Irã, e desde então, nação após nação, tem se declarado oficialmente muçulmana. E agora nós temos um renascimento do Islã a partir de um viés bastante interessante e que merece a nossa atenção. Se antes o principal fator, talvez até hoje seja, o principal fator disparado de expansão do Islã era o crescimento, a alta taxa de natalidade, o crescimento vegetativo, hoje nós temos visto não somente uma juventude islâmica, uma juventude muçulmana se posicionar em relação ao Islã, e especificamente ao chamado radicalismo islâmico, como também nós temos visto conversões ao Islã no Ocidente. Anos atrás eu tive o privilégio, ou não, de tomar café com um sujeito chamado João de Deus, pastor das Assembleias de Deus na Paraíba. O sujeito, ao longo de 15 anos de ministério, plantou 17 igrejas no interior paraibano, e num belo dia, em crise com a Trindade, ele estando em crise com a Trindade, a filha dele foi lá para Nova Zelândia e acabou se convertendo ao Islã. Liga para o pai, me converti ao Islã, queria saber o que o senhor acha disso. Aí o sujeito fala assim, não, filha, se você acha que isso é o melhor para você, eu te abençoo.
Tá zoando? E assim foi. A menina sai da Nova Zelândia, vai para Dubai trabalhar no aras de um sheik. E aí o sheik fica sabendo que o pai dela é cristão, líder, ele fala, queria que seu pai viesse aqui. Aí o João de Deus e a esposa vão lá para Dubai, passam um tempo com o sheik os islamiza, eles voltam para o Brasil cheio de confusão. A filha, então, se namora de um engenheiro, vai casar lá, e aí o sheik traz os caras de volta lá para o casamento da filha, e durante esse período ele confessa a shahada, La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Não há Deus senão Allah e Maomé, o seu profeta, 3 vezes, o que torna ele agora um muçulmano. Ele se converte ao Islã, volta ao Brasil, caladinho, se aproxima da igreja e diz, olha, eu preciso me afastar do ministério por razões pessoais. Eu gostaria de saber se vocês podem gentilmente me manter com metade do meu soldo pelos próximos 3 anos para que eu possa me reinserir no mercado de trabalho. A igreja, em gratidão àquilo que o pastor tinha feito ao longo dos anos, fala, claro, a gente pode fazer isso, faz compromissos assinados. Dia 23 de dezembro de 2009, o pastor João de Deus leva esses documentos assinados pela igreja num cartório, registra em cartório, e no dia 26 de dezembro de 2009, ele vai à TV Tambaú, se eu não me engano, a afiliada da TV Globo, lá na Paraíba, e dá uma entrevista na qual ele narra e declara publicamente a sua conversão ao Islã. Não tem mais como recorrer, afinal de contas, né? Assinado, e eis-nos, né? Cristãos evangélicos brasileiros sustentando um missionário muçulmano por 3 anos, que está encarregado de islamizar o Nordeste brasileiro. Você tem problemas com a Trindade? Vai ser judeu. Ser muçulmano? Isso preocupa, porque se os nossos líderes estão, né, e infelizmente não é o único caso, existem outros casos de líderes no Brasil e fora que se converteram ao Islã. Se isso está acontecendo com os líderes, eu me pergunto se a gente está fazendo a nossa lição de casa. Se a gente não sabe defender a nossa fé, é que a gente quer levá-la, seja lá onde for. Por isso, eu sugiro que a gente conheça um pouquinho a respeito do Islã, para que a gente saiba, para que a gente entenda primeiro o que esses caras creem, no que eles estão praticando, mas sobretudo para a gente não se esquecer daquela historieta do começo. O Islã pode parecer um porta-aviões do caramba, mas o farol não é poderoso. Poderoso é a rocha que está sob o farol. Pode vir contra a gente não está querendo agredir vocês, mas se vocês vierem, vai naufragar. Porque essa pedra aqui, só vai crescer e vai encher toda a terra. Os muçulmanos creem em, pelo menos aí, 6 crenças, muito semelhantes às nossas, por vezes a gente pensa. A primeira crença fundamental dos muçulmanos é a crença em Deus, ou como eles chamam, Allah. E eu estou cansado de ver missiólogo, teólogo, missionário, dizendo que a gente serve o mesmo Deus, só muda o nome. Não. Não, mas é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus criador do céu e da terra. Beleza. Vamos deixar o Islã falar por si. Uns 2 anos atrás eu fui convidado para falar na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Estava rolando os conflitos, tinha gente morrendo pra caramba lá na Síria e no Iraque, e os caras queriam que alguém fosse falar lá para o Congresso sobre a razão daquele negócio. Porque os muçulmanos diziam que era político, que era militar, e eu falava, não é religioso, é teológico o problema. Aí fui lá, falaram um debate, tem um sheik, representante da juventude islâmica, sei lá, cara muito bacana, cara muito simpático, muito cordato, muito agradável. E ele começou a falar, não, a gente serve ao mesmo Deus e tal, os judeus, cristãos, que bom que você falou isso primeiro, do que eu. Aí, a hora que ele terminou, eu falei, desculpa, a gente tem que arrumar algumas coisas aqui. O sheik está falando aí que a gente serve ao mesmo Deus, que isso não tem nada a ver com Deus, porque tem cristão e muçulmano morrendo, e de fato, muitos muçulmanos morreram nas mãos do Estado Islâmico, mas daí dizer que nós servimos ao mesmo Deus, não vai rolar. Tinha muitos muçulmanos ali no plenário, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta aos senhores muçulmanos aqui presentes. Vamos tentar
ser o mais objetivo possível. O Deus islâmico, Allah, é uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E os muçulmanos assim. Pergunto aos senhores, né, os parlamentares aqui presentes, cristãos ou não. O Deus revelado na Bíblia é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Aí todo mundo assim. Pois é. O Corão chama a trindade de politeísmo. A trindade é a doutrina mais importante de toda a fé cristã. Porque se você não tem trindade, das três coisas você não tem duas. Ou você não tem criação, ou você não tem expiação, ou você não tem santificação. Porque o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito, e assim vai. Então vamos lá. Deus revelado na Bíblia, que não é o Deus cristão, cuidado, tá? Deus revelado na Bíblia, que o nosso cristianismo se adeque a ele, é a melhor coisa que a gente pode fazer. O Deus revelado na Bíblia é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas absolutamente distintas, compartilhando de uma mesma natureza divina. O Corão nega isso. Segundo, o Deus islâmico tem filho? Os muçulmanos assim... Não, porque o Corão diz que Deus não pode ter filho. Isso é shirk, é o pecado imperdoável de você atribuir parceiros a Deus. Me virei para os cristãos, nominais ou não, falei, senhores, o Deus cristão tem filho? Todo mundo assim, sim, o Deus cristão gosta de ter filho. Ele não somente tem um só unigênito, chamado Verbo, né, manifesto como Jesus Cristo, como, por gostar tanto de ter filho, por meio do unigênito, ele adotou uma renca de filho. Nosso livro está dizendo isso. Então, o Deus islâmico não é uma trindade, o nosso é. O Deus islâmico não tem filho, o nosso tem. O Deus do Corão jurou destruir e amaldiçoar os filhos de Israel? Sim, está claro. O Deus revelado na Bíblia fez um negócio desse? Não. O Deus islâmico ama pecadores? Não, não ama. Está lá. Allah só ama quem faz a sua vontade. O Deus revelado na Bíblia ama pecadores? Tanto ama como morre por eles. Então vamos lá, vamos colocar as coisas, por mais que a gente goste, vamos estabelecer o diálogo, nós não podemos reescrever história e não podemos reescrever a revelação. Estamos falando de duas entidades completamente diferentes. Os muçulmanos acreditam em um Allah, um Deus, que é impessoal. Não existe o conceito de relacionamento entre Deus e o homem. Os homens podem até falar com Deus, mas Allah não fala mais com os homens, Allah só fala com profetas. O último deles, segundo a crença islâmica, foi Maomé. Maomé morreu no século 7, a partir de então, Deus não fala com nenhum homem. O seu Deus fala com você? Vai me desculpar, mas nós não estamos falando de jeito nenhum do mesmo Deus. Segunda coisa, os muçulmanos acreditam nos profetas. Segundo a crença islâmica, Allah teria enviado 124 mil profetas para convocar a humanidade que se esqueceu do caminho de Allah, para que esta retorne à verdadeira religião de Abraão, supostamente o Islã. Terceiro, os muçulmanos acreditam nos livros sagrados. Existem aí pelo menos 4 livros considerados sagrados no Islã. O primeiro deles é um livro, um conjunto de escritos chamado Taurat, que você e eu conhecemos como Torá. A revelação que veio de Deus a Moisés, Musa, profeta Musa, como dizem lá no Corão. Segundo conjunto de escritos é o Zabur, que são os salmos, entregues ao profeta Dawood, ou Davi. O terceiro conjunto de escritos sagrados é o Injil, que veio através do profeta Isa, que é o profeta Jesus, Isa ibn Maryam, o Jesus, o filho de Maria. Só que todas essas 3 revelações foram corrompidas supostamente por judeus e cristãos ao longo da história, e para restaurar a verdadeira religião de Abraão, Allah enviou a última revelação, a revelação final ao profeta derradeiro, que é o Quran, ou o Corão, ao profeta Muhammad. Essa é a última e verdadeira palavra de Allah. Então, a Bíblia que nós temos para os muçulmanos é corrompida, como a gente vai ver daqui a pouquinho, de modo que o Corão é a única e última revelação. Isso é crença ortodoxa islâmica. Muito crente falando,
a Bíblia, o Corão foi tirado da Bíblia, não da minha. Não sei qual Bíblia você está lendo, mas se você já leu o Corão, você vai ver que tem uns negócios que não funcionam. De Adão, que nas tradições islâmicas tinha 30 metros de altura, a Jesus, que quando criança fazia pássaros de barro, soprava a vida neles, eles saíam voando, que transformava seus amiguinhos em macacos, que falou, assim que saiu do ventre de Maria, eu sou o servo de Allah, está no Corão. Um Jesus que não morre. A crucificação de Cristo é um absurdo, é anátema para os muçulmanos, porque afinal de contas, Allah não permitiria que um profeta justo sofresse no lugar dos injustos, pelo que Allah, quando Jesus vai ser preso, ele troca, ele põe a face de Jesus em outra pessoa. As tradições islâmicas dizem que foi em Judas, claro. E aí outra pessoa é crucificada no lugar de Isa ibn Maryama, Jesus, filho de Maria, e esse Isa é levado ao céu, salvo por Allah da iniquidade do seu povo, e esse Jesus vai voltar. Ele vai voltar como muçulmano, vai quebrar todas as cruzes, vai matar todos os porcos, vai repreender todos os cristãos por o terem adorado como Deus, e vai liderar a humanidade na oração islâmica, e vai morrer de velhice. E depois disso virá o chamado Mahdi, que é o 13º califa, que há de trazer o apocalipse, ou o Armagedon, não o Armagedon, mas o fim do mundo, segundo o Islã. Nós não estamos falando de duas religiões muito parecidas que só se diferem nos profetas e nas escrituras. Nós estamos falando de uma falsa religião, está gravando, né? Nós estamos falando de uma falsa religião, de um falso profeta, de um falso livro, que é talvez o maior engano de toda a história da humanidade. Com todo respeito aos meus amigos muçulmanos. Amo muçulmanos de paixão. Mas amar muçulmanos não quer dizer adotar uma política de boa vizinhança com o Islã. Politicamente correto tem que ficar lá fora. Nós precisamos dar nomes aos bois, porque a nossa hesitação em falar o que tem que ser falado, por medo de sermos perseguidos, é que está nos colocando nessa coisa meio em cima do muro. Alguém já falou, né? Se está em cima do muro, sai, porque o muro é do diabo, né? Os muçulmanos acreditam, então, nesses livros, acreditam nos anjos, no mundo espiritual, acreditam na predestinação. Calma. Não jogue pedras ainda. Guarda a sua pedra. A predestinação no Islã, diferente do debate que existe na cristandade, não tem a ver apenas com a soteriologia, beleza? Na comunidade cristã, a gente debate, né? Se você é escolhido, se você escolhe, se é o livre-arbítrio, se é, né, a eleição, enfim. E eu acho que o debate é saudável, eu acho que é super bacana. Acho que a Bíblia dá margem para as duas coisas. O pessoal pergunta assim, você é calvinista ou arminiano? Eu sou crente, irmão, eu não sei, né? Porque E outra, se você é calvinista, fique esperto, tá? Porque calvinismo vai muito além de soteriologia. Mas muito além. Calvinismo é um negócio muito louco em termos de modelo de governo e sociedade. Eu acho super legal. Como é que é o nome do ex-primeiro-ministro da Holanda? Kuyper, exatamente, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper escreveu uma obra chamada Calvinismo. Você é calvinista? Vai ler um negócio lá então, para você saber do que você está falando. A gente está falando aqui, então, de diferenças de interpretação teológica. Se a gente é predestinado, a Bíblia fala que a gente é, se a gente escolhe, que a gente se manifesta, e sim, existem margens aí para essa interpretação, mas enfim, no Islã, a gente está falando de uma predestinação na qual Allah controla tudo. Absolutamente tudo. Por exemplo, na África, onde eu morava especificamente, uma criança com diarreia, isso aconteceu de verdade. Criança com diarreia, você sabe que soro caseiro resolve o problema até o organismo combater a enfermidade e impede o paciente ali de morrer de desidratação. A gente chegava para a família e falava, olha, seu filho está com diarreia, a gente pode tratá-lo, né, coisas simples, não é macumba, não é, né, feitiço, nada disso. Soro caseiro pode resolver o problema. E a resposta do pai era, se Allah quiser,
vai viver. Se Allah não quiser, vai morrer. Estamos falando de uma predestinação na qual, segundo a teologia islâmica, Allah controla tudo. Nós não cremos nisso. Porque, afinal de contas, nós cremos num julgamento final, sim ou não? Se nós temos um Deus que controla absolutamente tudo, e literalmente tudo que a gente faz, bem ou mal, como é que nós podemos ser moralmente responsáveis pelos nossos atos e sermos, por isso, condenados ou absolvidos da culpa? Não faz sentido. Além disso, os muçulmanos creem, finalmente, na crença do julgamento final, que, na minha opinião, é absolutamente antagonista à ideia de uma predestinação total, completa e absoluta. Além disso, os muçulmanos creem naquelas coisas e aí eles praticam, né? 5 práticas, 6. Eles não gostam que a gente fale 6, mas é verdade, vocês vão entender o que eu estou dizendo. A primeira delas, não necessariamente nessa ordem, é a Shahada, a confissão islâmica, que eu já recitei aqui, né? Não há Deus, não há Allah, e Muhammad, ou Maomé, o seu profeta. Segunda prática, obrigatória a todo muçulmano, é o Salat. São as orações diárias, 5 vezes por dia para os sunitas, 85 a 90% dos muçulmanos do mundo são sunitas, e 3 vezes por dia para os xiitas. Pouco mais, talvez 10% aí, e aí sobra um espacinho para outras seitas menores. O jejum de Ramadã, que a gente conhece aí, a gente vê na televisão, essa coisa toda, durante 28 dias os muçulmanos não comem, não bebem, não engolem saliva e eles se julgam super piedosos por causa disso. Aí eles fregam na sua cara, você não jejua. Aí você fala, um mês de jejum? É, um mês de jejum. Nossa, eles são tão fiéis. Eles jejuam enquanto o sol está no céu. Então, amanheceu, não pode comer, beber, nada. Piedade pura, verdade. 4 horas da tarde, a mulherada vai para o quintal, começa a fazer comida. O sol se pôs, irmão. Se você for fazer turismo no mundo muçulmano, eu sugiro que você faça isso. Eu acho que todo crente tinha que passar umas férias no mundo muçulmano. Não, vai morrer. Está morto, Bocó, você já está morto. Mas antes de morrer de novo, você pode ir para lugares super legais, muito mais seguros do que o Brasil. Vai para Marrocos, é lindo pra caramba. Lá vai para a Turquia, vai para a Índia, mas a Índia é hindu. 300 milhões de muçulmanos na Índia. 300 não, 200 milhões de muçulmanos na Índia, é uma minoria de 200 milhões. Vai para o Egito, vai para a Argélia, vai para a Tunísia, vai para, sei lá, Dubai, né? Vai. E vai no Ramadã. Porque, cara, o Ramadã é um tempo de muita solidariedade. Tipo o nosso Natal, sabe a semana de festas? Você come peru, aí no dia seguinte sobrou, você leva lá na casa do seu vizinho, do irmão da igreja, o peru. Solidariedade pra caramba. No mundo muçulmano é uma bênção. 30 dias. Eu fui para o Egito certa vez e eu andava de madrugada pelas ruas, que é todo mundo na rua, aquela coisa boa, todo mundo te dá comida de graça, é bom demais. É um tempo muito bacana, mas é um tempo muito interessante também, porque é um tempo no qual os muçulmanos, eles comem, literalmente, o sol se pôs, eles começam a comer, e muitos só param de comer quando o sol nasce de novo, é um belo jejum. Gente, se consome mais comida durante o mês de Ramadã do que em qualquer outro mês do calendário islâmico, um mês de jejum. Mas é um tempo também que os muçulmanos se reúnem para poder ler o Corão e buscar Allah e tenta ser piedoso, e tem a tal da noite do poder, a última noite de Ramadã, na qual, segundo a crença islâmica, Allah envia um anjo. Se você vê aquele anjo, seus pecados são perdoados, que é tudo que o muçulmano quer, porque nenhum muçulmano tem certeza de salvação. Nenhum. Não pode ter, porque Maomé não tinha. Perguntaram para ele, o que vai acontecer depois da sua morte? Você me pergunta de qualquer coisa desse mundo, mas não me pergunte a respeito do mundo além, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Se o seu profeta não sabe, você não pode saber. Nenhum muçulmano tem certeza de salvação. Não pode ter. Beleza? É aí que muitos cristãos no mundo jejuam junto com os muçulmanos, orando pela salvação deles. E nesse mês, o que Jesus de Nazaré resolve dar as caras para os muçulmanos é uma coisa de louco. É muito doido. Os caras estão buscando Allah e trombam com Jesus. É muito bacana. O outro pilar é o zakat, que é a doação de esmolas.
E o Hajj, que é a peregrinação a Meca, né? Você já viu isso provavelmente na televisão, aquela galera girando, né? Andando em torno da Kaaba, aquela pedra no santuário lá em Meca, na Arábia Saudita. E finalmente, essa é a sexta prática que a maioria dos muçulmanos não gostam, mas é obrigatório, é o jihad. O jihad a gente chama de guerra santa, mas na verdade é a luta pelo caminho de Allah. Muçulmanos moderados vão dizer que a jihad é interna, chamam de a jihad superior. É a luta que você, muçulmano, tem que ter contra os seus próprios pecados. Mas jihad no século VII, como modelado por Maomé, não tem nada a ver com a luta interna, tem a ver com matar quem não é muçulmano. E não estou falando isso com base em autores cristãos. Lê o Corão, lê a biografia de Maomé, lê os hadis, lê a Sunna, dá uma olhada na Sharia, e você vai entender que isso não somente é o verdadeiro jihad, como também é a obrigação de todo muçulmano. Em 1908, os muçulmanos eram cerca de 230 milhões de pessoas. Samuel Zwimmer, no princípio do século XX, disse que havia mais ou menos 230 milhões de muçulmanos no mundo. Em 1980, esse número subiu para 800 milhões e em 2014, esse número bateu em 1,6 bilhão. Estima-se que hoje haja 1,8 bilhão de muçulmanos no mundo. Existem aí as divisões, nós fazemos essas divisões, né? Os liberais, os nominais e os radicais. Liberais são aqueles muçulmanos que não estão nem aí. Eles comem carne de porco, bebem, tomam bebida alcoólica, não dão valor aos preceitos morais do Islã, eles estão nem aí. Mas se pergunta, eu sou muçulmano. Existem cerca de 300 milhões de muçulmanos liberais no mundo hoje, a maioria deles no Ocidente. Existem os muçulmanos chamados nominais. São os caras que respeitam as leis do Islã, até vão à mesquita, mas não sabem muito do Islã. Eles são muçulmanos porque herdaram do avô, do pai, enfim, a cultura pede isso. É como o católico nominal aqui no Brasil. Nunca vai à missa, mas se pergunta, sou católico. Então, tem que cair esse mito. Os muçulmanos são super bem preparados. São nada. A maioria dos muçulmanos nunca leu o Corão, irmãos. Muçulmanos nominais totalizam cerca de 900 milhões a 1 bilhão de pessoas que nunca leram o Corão. A maioria dos muçulmanos nunca leu o Corão. E a maioria dos muçulmanos, ao contrário do que você pensa, não fala árabe. Apenas 15% de toda a população muçulmana do mundo fala árabe. Apenas 3% de todos os muçulmanos são árabes. Ou seja, quando a gente fala, você trabalhou no mundo muçulmano? Trabalhei. Então você aprendeu árabe. É bom aprender árabe, só que a maior concentração de muçulmanos no planeta não está no Oriente Médio, está na Ásia. 1 bilhão de muçulmanos moram na Ásia. Os 4 maiores países muçulmanos do mundo, Índia, Paquistão, Indonésia e Bangladesh, estão todos no continente asiático. Então, você pode não falar árabe e trabalhar entre muçulmanos. E, óbvio, nós temos aí uma fatia crescente de cerca de 400 a 500 milhões de muçulmanos no mundo, que são chamados radicais, aqueles caras que apoiam o que Osama Bin Laden, o que o ISIS fizeram, enfim, estão dispostos a matar e morrer pela causa. E, finalmente, os muçulmanos querem estabelecer um negócio chamado Khilafa, que é o reino de Allah sobre toda a terra. Aquela coisa que eu disse ontem, que o Islã está destinado a não conviver com nenhuma outra religião, ou seja, seguindo o preceito estabelecido por Allah na Sura 9, o capítulo 9, verso 5 do Corão, que diz: quando findarem os meses sagrados, matai os infiéis, acossai-os, esperai por eles em emboscadas, atacai-los nos pescoços, até que humilhados se convertam ou paguem a jizia, que é um imposto que o não muçulmano tem que pagar ao Islã para morar em terras muçulmanas. Uma vez que a gente sabe o que está rolando, a gente vai ter que começar agora a pensar como é que a gente vai responder a isso. Como eu disse, o Islã tem se expandido muito por meio da ideologia, e é aí que mora o problema. Em relação à fé cristã, o Islã diz que a Bíblia foi corrompida, que a Trindade é politeísmo, que Jesus nunca disse ser Deus, e óbvio que o islamismo vai dominar o mundo. Então, pelo próximo 1 minuto que eu tenho de tempo, eu quero fazer de conta que eu sou muçulmano. Eu preciso que alguém me evangelize.
Quantos acham difícil evangelizar muçulmano? Sem medo de ser feliz, sem vergonha nenhuma, né? Se você acha que é difícil evangelizar muçulmano, quero que você levante sua mão, sem medo. Olha, levanta mesmo a mão, porque senão eu vou concluir que você não acha difícil. Levanta a mão para eu ver, por favor, alto. Mais mãos vão se levantando, né? Nada como uma ameaçazinha de leve. Quem não acha difícil evangelizar muçulmano? Levanta a mão. 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, 7. Não acha. Quem não acha nada? Beleza. Quantos aqui já evangelizaram muçulmanos? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, quantos acham difícil evangelizar muçulmano? Levanta a mão de novo. Pode levantar. Não vem com essa agora não. Mudou de ideia. Ou seja, a maioria de vocês acha difícil evangelizar muçulmanos, mas nunca tentou. Como é que você pode dizer que uma coisa difícil você nunca fez? Sabe por que isso está acontecendo? Porque você está comprando o que estão te vendendo. Talvez você nunca encontrou um muçulmano na vida, você nunca conversou com um e você acha que ele está preparado para destruir a sua fé. Aí você fica no seu canto, quietinho, com medo, como se você fosse o navio e não o farol. A Bíblia foi corrompida, é o que eles dizem. Eu tenho 4 minutinhos. Desculpa, gente, sei que o almoço está esperando, mas eu termino. A Bíblia foi corrompida. Os muçulmanos, se eu sou muçulmano, e vocês estão querendo me evangelizar, eu falo, beleza, mas você está falando de Bíblia, salvação, escambau, mas a sua Bíblia foi corrompida. Ela foi totalmente mudada, adulterada. E você responde o quê? Hã? Responde nada? Responde não foi. Beleza. Para que eu saiba que a sua Bíblia presta, que ela é como foi escrita, eu preciso comparar a Bíblia com a qual você está na sua mão agora, com a original. Cadê os originais de vocês? Vocês são presbiterianos, vocês sabem dessas coisas. Vamos lá. Cadê o original da Bíblia de vocês? Como é que é? O quê? Ah, não, pode falar. Pode repetir agora. O que você falou? Não sei onde está. Aí, já é quase um correligionário. Eu não ouvi. Você tem razão, não tem nenhum original. Aliás, o códice mais antigo que vocês cristãos têm aí, completo do Novo Testamento, é do século IV. Tipo, em 4 séculos dá para você mudar muita coisa, não tem um original. Como é que você sabe? Porque a Bíblia de vocês tem a versão corrigida, sim ou não? Você corrige o quê? O que precisa ser corrigido? Hã? Não, vamos, sinceridade, honestidade intelectual. O que precisa ser corrigido? Está errado. A Bíblia de vocês está cheia de erro. Aliás, vocês têm um monte de Bíblia. Tem Bíblia da mulher, Bíblia do empresário, Bíblia do adolescente, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia na linguagem de ontem, Bíblia viva, Bíblia morta não tem, Bíblia, sei lá. Vocês têm Bíblia pra caramba, vocês nem sabem que Bíblia vocês têm. O Corão não, o Corão é único. Não pode ser traduzido, só está em árabe, o verdadeiro Corão. E a gente tem os originais. Segunda coisa, a Trindade é um politeísmo lascado, porque, vamos lá, o Espírito Santo é Deus? Sim ou não? O Pai é Deus? O Filho é Deus? Quantos deuses tem? Tudo bem. Se o Filho é Deus e só tem um Deus, quem é que está governando o universo quando ele está morto na tumba durante 3 dias? Aliás, ele nunca disse ser Deus. Ou disse?
Me mostra um verso em todo o Novo Testamento em que ele diga, eu sou Deus, me adore. Eu e o Pai somos um. O senhor é casado? O senhor é casado? Não? Alguém é casado aqui? O senhor é casado? O senhor toca muito. O senhor estava tocando violão aqui, né? Eu vi, o senhor toca muito. Deus abençoe. O senhor é casado? O senhor é um com a sua mulher? Não é não? Homem, não faça isso, não. Vamos lá, de novo. De novo, você vai responder assim, sim. Sim, ele é um com a mulher dele. Nós sabemos disso, claro, foi um lapso. Ó, eu sou um com a minha mulher, mas eu não sou minha mulher. Eu quero uma frase em que Jesus diga, eu sou Deus, me adore. Deixa eu economizar seu trabalho. Ah, quem vê a mim vê ao Pai. Quem vê meu filho fala assim, nossa, é a mesma coisa de ver você, mas meu filho não sou eu. Uma frase, um versículo em que Jesus diga, eu sou Deus, me adore. Vamos lá. Então Jesus nunca disse ser Deus e você resolveu adorá-lo como Deus? Isso é shirk. Você está atribuindo parceiros a Deus. Captura esse sentimento aí que está agora, aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui, ó. O que você está sentindo aqui agora? E aqui? E aqui? É um frio na base da espinha, assim, é uma coisa horrorosa, né? É por isso aí. Esse é um dos fatores que está fazendo com que a gente se esquive de levar a graça de Deus aos muçulmanos. Porque nós não estamos fazendo a nossa lição de casa. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Quem disse isso? Ah, o João. Não foi Jesus, né? Estou esperando aí num verso em que Jesus, ele mesmo diga. Não quero saber o que o João, Pedro, Tiago, o Barquinho disseram sobre Jesus. Eu quero saber o que foi que Jesus disse a respeito de si. Não saia com minhoca na sua cabeça, não. A Bíblia não foi corrompida. Eu posso te provar isso historicamente. A Trindade não é politeísmo. Não é politeísmo, ao contrário, Deus só pode ser uma trindade. A trindade faz sentido. Não estou dizendo que a gente domina o conhecimento da trindade, não. A gente não sabe como é que Deus funciona. Mas a maneira como Deus se revelou a nós como uma trindade faz perfeito sentido. Não é uma violação da lógica. E, finalmente, Jesus disse ser Deus com todas as letras. A gente é que não sabe ler. Mas depois de um negócio desse, você está super animado de encontrar um muçulmano na esquina para evangelizar, não é verdade? Não. Existem, meus irmãos, 3 medos que nos estão impedindo de ver muçulmanos como humanos alvos da graça de Deus. O primeiro medo é de nós não sabermos o suficiente da nossa fé. Isso aí que você está sentindo, ó. A gente fica com um medaço e se esconde. O segundo medo que a gente tem é de não saber o suficiente a respeito do Islã. Ah, mas como é que eu vou evangelizar um muçulmano se eu nem sei naquilo que ele crê? Esses 2 primeiros medos a gente resolve com um treinamento e discipulado. Isso é fácil. É fácil. Eu tive as minhas dúvidas. Eu fui atrás de respostas e quer saber? Elas estão por aí para quem quiser ver. A Bíblia é o livro mais testado, examinado, confrontado de toda a história. E, cara, os especialistas, até seculares, dizem que não há outro livro, não há outra peça de literatura religiosa ou não, que tenha mais evidências e credibilidade histórica do que a Bíblia. É só procurar, você vai achar isso. E, finalmente, o terceiro medo que nos impede é o medo de sofrer, é o medo de morrer. A gente não vai para o mundo muçulmano porque a gente tem medo de ser perseguido, ser desprezado, ser preso, ser torturado, ser morto. Mas esse medo a gente já lidou com ele. Quem está morto não tem medo de morrer, não é verdade? Pedro fala para a gente ter como motivo de grande alegria o passarmos por várias provações, porque a prova da nossa fé, mais provada do que o ouro precioso que é provado pelo fogo, redunda em honra, glória e louvor a Jesus Cristo. Você está vivendo para a glória de Deus? Dá um jeito de ser perseguido, porque a prova da sua fé vai render glória a Jesus Cristo. É isso que você quer para a sua vida. Almoça com esse barulho. À noite a gente volta a conversar a respeito de como é que a gente resolve esses problemas. E aí a gente vai ter que chegar a termos práticos, porque ninguém se mete numa conferência missionária impunemente. Ninguém faz, porque isso é tentar Deus. Você ouve os negócios, você ora, canta. Crente não bebe.
crente não se embriaga, crente não fuma, crente não se prostitui, mas crente mente, que é uma coisa horrorosa. Não, eu não minto, não. Eu não minto, não. Mente quando você canta. Quando a gente canta, a gente faz uns votos a Deus que a gente não quer cumprir. Mas deixa eu te dizer, Deus ouviu o que você cantou. Nós vimos as crianças aqui. Vocês viram as crianças aqui? Criança vestidinha de roupa típica, bandeiras, cambal, né? Todas as tribos, povos e raças. E aí você pai está lá assim, oh, que lindo. Lindo. Esse negócio vai dar um problema, porque você consagrou o seu filho. Você chegou aqui, botou no altar, não sei se vocês fazem isso aqui na igreja, pastor, apresenta meu filho a Jesus. Aí vem todo mundo, aí vó, tio, cachorro, vem todo mundo, aí tira foto, o pastor pega, o menino começa a chorar. Ah, Senhor, abençoa essa criança, os pais consagram. Vocês batizam crianças daqui, né? Eu acho muito interessante essa prática. Porque, basicamente, eu não sou presbiteriano, tá bom? Mas eu acho interessante porque você está confirmando a fé do seu filho na fé dos seus pais. Questão de aliança, eu acho muito interessante essa prática. Você está dizendo, você, filho, é do Senhor. Aí chora, todo mundo senta. 18 anos depois, Deus vem buscar. Aí você fala, não, meu filho, seu filho? Você falou que era dele. Aí você veste o menino aqui, ó, bota a bandeira na mão dele e Deus está vendo. Ele vem buscar. Fique esperto. Deus te leva a sério. Ainda que talvez, às vezes, a gente não o leve a sério. À noite, então, a gente vai falar sobre o que a gente faz agora. Porque a gente vai ter que fazer alguma coisa. Tá bom? Deus abençoe vocês. Desculpa, passei do horário aí, tá bom? A gente volta a se falar à noite. Você quer... vai ter uma música, peraí. Vai ter uma música que é boa. Bom? Até daqui a pouco. Deus abençoe você. A minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.